Meus amigos e minhas amigas, povo querido, Passacuia Vanderlei de Almeida, hoje em mais uma gravação. Eu sempre costumo dizer que cada espaço que a gente abre, a gente tem uma emoção diferente, porque os convidados são diferentes. Os convidados são especiais todos, mas cada um tem um sentimento, um jeito de ser. Hoje, com muita alegria, recebo um grande cidadão aqui no nosso podcast Pode Ver, na direção de Giancarlo Bottega. Podcast Pode Ver recebe meu querido amigo, eu vou chamar de Neudi Silva, Kiko Velho. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, meu querido. Você aqui. Na verdade, esse podcast é mais do que um podcast, porque nós estamos matando saudades, né? Verdade. Quase 20 anos que a gente não se encontrava, nós se achamos nas andanças num grande fandango aqui no CTG, aqui de Foz do Iguaçu, e No Estância de lá pra cá, no Estância. Fazia de lá tempo pra que cá. a gente não se encontrava. Verdade. Kiko, a história diz, e isso é bíblico, amigo verdadeiro não precisa estar todo dia junto. O amigo é que nem ouro que brilha. Você deixa na gaveta 5, 10 anos, você tira, abre a gaveta, pá, tá o ouro aqui, dá uma sopradinha e ele brilha. Amizade é a mesma coisa. Eu acredito que amizade de verdade, quando existe respeito e reciprocidade, a gente se encontra e ele vale a mesma coisa. É o nosso caso. Seja bem-vindo, meu irmão, aqui no podcast Pode Ver. Me conte, por que Kiko Velho? Então, eu falo que a vida nos coloca em alguns caminhos que a gente nem esperava, né? A gente não espera, quem está na coordenação da nossa vida é o nosso patrão lá de Riba, nosso Deus poderoso. E eu trabalhei um tempo aqui em Foz do Iguaçu, estou falando há 22, 23 anos atrás, junto com o Ivan Taborda. Seu Ivan. Seu Ivan, nós fazíamos o Alotê. O meu compromisso era mais na parte da produção, organizar cenário, marcar gravações do programa Alotê e também a parte comercial. E eu cheguei em Foz do Iguaçu e trouxe de berço o meu apelido Kiko. O último lá de casa, coisa de família de gringo, né? Certo. E quando eu cheguei aqui, o seu Ivan começou a aumentar um pouco o meu apelido. Kiko, velho, vem cá porque nós temos nova atração, nós temos novo patrocinador e parceiro. Eu não conheço, mas tu conhece, vamos falar um pouquinho dessa nova empresa. E ele começou a me chamar de Kiko, velho. E durante o período que eu fiquei com ele, aprendi muita coisa. Foi naquele período que nós nos conhecemos também. Exatamente. E foi um momento muito marcante na minha vida. Nunca pensei que ia trabalhar com televisão, programa gaúcho. Hoje a gente está com televisão, redes sociais também, no rádio. E Deus foi nos guiando. E assim, quando Deus guia, não tem como a gente dizer que não, né? Assim surgiu o Kiko Velho e depois, né, em 2005, o nosso programa, com mais de 20 anos na estrada, que é o Brasil de Bombacha. Brasil de Bombacha. Bom, aqui contigo está a Adriana, sua esposa. Seja bem-vinda, Adriana. Meu amigo Marco, seja bem-vindo, Marco, seu produtor. E os guri, as atrações que tu vai trazer. Kiko, como é que quem você puxou mais? Pai, seu Ângelo, é isso? Seu Ângelo, isso. E a dona Amabile. Quem é que marcou mais a tua vida, a tua infância? Como é que foi a tua infância, já que tu nasceu em Medianeira, fruto do amor de dois gaúchos da terra de Putinga, terra de uma das melhores ervas que o Rio Grande do Sul e o Sul tem? Isso, quando você fala de a gente puxar, eu acho que é uma lasca de cada lado, né? Tanto do pai quanto da mãe. Então, assim, ó, o meu pai foi um gaúcho velho que veio para o estado do Paraná em 1965. Já tem 90 anos e está ainda junto com a gente. A minha mãe, junto com ele, no costado, veio 3 irmãos meus e nasceu mais 2 no Paraná. Então, eles vieram de lá, muita luta. Eu lembro de quando eu era jovem, né? A gente mora até hoje numa estância lá num sítio e a gente não tinha nem energia elétrica. Então, nós vimos uma mudança muito grande, né? Foi uma transformação muito grande. E eu acho que a gente traz de berço. O que o pai e a mãe nos passaram, na verdade, foram princípios. E os princípios, quando tem qualidade, quando tem valores familiares, ele fica para sempre. Eu acho que é isso, um legado que eu trouxe do pai e a mãe, e a gente consegue passar isso para novas gerações. Agora a gente já tem os nossos filhos, tenho a Sara com 12 para 13 anos e o Ezequiel com 5 anos, e a gente está passando aquilo que o pai ensinou para essa nova geração. De geração para geração, né? O próprio verso já diz. Agora, Kiko, como é que foi tua infância? Você era feliz? Fazia o que gostava? Era meio malandro na escola? Como é que eram tuas condutas de criança? Então, Vanderlei, na verdade a nossa infância foi bastante
meio que pobre, na verdade, né? Sim. Não que faltou comida nunca, de maneira alguma. O pai e a mãe vieram pra cá, trabalharam muito, mas eu passei muita vontade de comer coisas que eu sentia desejo, de chupar um picolé, Como de todos comer... nós, né? Então assim, mas muito feliz, vivendo lá na campanha, jogando futebol. Eu lembro que a gente brincava muito nos potreiros dos vizinhos, né? Isso Eu mesmo. tenho um tio, irmão do pai, inclusive o seu Alcides, e ele uma vez fez uma reunião, chamou nós, tu fala, gurizada, é o seguinte: vocês param de jogar no meu potreiro que tá faltando até grama pro meu gado. Estão matando a grama lá no campo. Então era assim, a gurizada, né? Se divertia muito, era muito diferente de agora, né? A gente tinha mais contato com a natureza, brinquedos e situações que a gente criava com mais naturalidade, muito mais simples, e a gente se divertia demais. Bacana. O Kiko chegou a sonhar em ser alguma coisa quando piazão? Todo jovem, né, sonha. Quero ser um jogador de futebol, eu quero ser um grande empresário, Então, assim, a gente foi construindo, sabe? Quando a gente é mais jovem, eu falo que eu fui fazer minha faculdade depois de velho, né? Já bem maduro, diz o Galdério, né? Certo. O pai falava, gurizada, vai estudar. Então, eu tive um período da minha vida onde a gente abandonou os estudos, fomos trabalhar, e a gente vai criando uma consciência diferenciada. Eu falei, não, eu preciso me formar. Eu fiz ciências da... economia, ciências econômicas, Certo. então me formei também, e isso ajuda a gente em todos os sentidos, e eu tinha uma dificuldade muito grande, aproveitando esse momento, para falar ao público. Pois quem veio da roça, né? Eu lembro que quando eu fui trabalhar a primeira vez, eu fui trabalhar numa autopeças e tocou o telefone, Vanderlei. E esse telefone para mim era um bicho de 7 cabeças, porque eu não conhecia. E eu tinha minha patroa, eu lembro, a Dona Vera. Dona Vera era muito gente boa. Ela falou assim, Neodir, vai lá e atende o telefone. Rapaz, eu tava igual uma vara verde para atender o telefone, porque era fora do nosso cotidiano, Tensão total. Então assim, e por azar, ainda quando eu atendi o telefone, eu era ainda molecão e a voz era bem ainda fina, né? Sim. E o cara do outro lado falou, ô, Dona Vera, como é que você tá? Aí piorou mais um pouco para mim me explicar, né? Aí ficou mais difícil, né? É difícil. Que barbaridade. Bom, pelo que vejo, você sempre foi um cara esperto, assim, sonhador, essas coisas. A humildade constrói a história, faz a nossa filosofia, mesmo a gente não sabendo como se chamava isso no passado. Eu mesmo te digo que, como você, meu pai também aprendeu a ler e escrever, já estava formado na faculdade e vamos para a roça trabalhar, né? Uhum. Eu odiava quebrar milho. Você chegou a fazer isso? Eu fiz muito. Machucava muito a mão. Aqui assim, né? Tá louco. Verdade. Carpir também não rendia, né, Kiko? Agora roçar era bom que... Diz que a enxada nunca foi um problema. Pra mim foi o cabo, né, Vanderlei? O cabo e o cabelo, que eu achei um cabelo, nunca mais quis. Tive nojo de cabo de enxada. Você falou. Mas era uma realidade e a gente tinha que enfrentar. Eu lembro como eu tinha algumas mordomias, porque eu era o mais novo lá de casa, mas não era assim das melhores. Então, muitas vezes os irmãos mais velhos iam pra roça, e eu ficava em casa. E quando eu ficava em casa, eu ficava para tratar e cuidar dos porcos. Meu pai tinha suínos, engordava, e eu tinha que cuidar para eles não brigar. E tinha sempre, claro, o compromisso. Tu faz isso, faz aquilo, ajeita, limpa o terreiro, limpa o chiqueiro dos porcos. Então a gente tinha compromisso. Mas não que era muito fácil. E quando... Eu lembro da colheita do milho, quando eu era mais pequeno, então eu acompanhava meus irmãos, eles colocavam o milho na carroça, e eu ficava em cima da carroça. Quando ia enchendo, eu socava para ir mais, e a gente fazia uma carreira em redor assim, para caber mais, para aproveitar a viagem, né? Coitado dos bois na hora de levar para casa. Que beleza. Kiko, você tinha algum artista que tu curtia, que tu ouvia com seu pai no passado? Tipo aqueles programas gaúchos e dos rádios sertanejo e tal? Fala um pouco aí para nós. Então, deixa eu te contar até uma curiosidade, né? Eu, quando era piazão, eu não tinha ainda o amor pela música gaúcha. Eu gostava muito de assistir o bichinho, né? Desenho animado. Certo. Mas no domingo de manhã não tinha como, porque o pai colocava no Alô Tchê e eu tinha que assistir o Alô Tchê. E o tempo passou e eu fui trabalhar com o seu Ivan, né? Mas sempre, né, depois de um certo tempo, passei a ter o amor pela música gaúcha. Uma das coisas que me chamou muita atenção, eu sempre ouvi os Monarcas. Gostava muito da música fandangueira. E por aqui, por ali, o seu Ivan marcou uma gravação com o grupo Os Monarcas. Ele chegou numa situação, eu falei, como é que a coisa é, né? E depois fomos na casa do... Já partiu, né? O seu Gildinho, lá em Erechim. Ele servia carne para nós e ele falava assim, convidado meu na minha casa, eu sirvo. Então, a vida nos coloca, né? Nessas situações, nesses momentos, e Deus foi muito bom comigo, porque eu falo que eu faço aquilo que eu gosto, vivendo o tradicionalismo gaúcho. Isso estava na tua veia e você nem sabia, né, Kiko? É verdade, vai despertando, né? Vem cá, jogou muito futebol ou não? Joguei bastante.
Pra se ter uma ideia, eu gosto tanto de futebol que eu tenho um campo de futebol Ainda lá joga. em casa. A gente brinca algumas vezes lá, porque agora a idade vai chegando, eu mais atendo o pessoal lá, né? Sábado eles vão lá brincar, gurizada. Mas sempre gostei. Gostei do futebol. Joguei campeonatos municipais, joguei alguns campeonatos estaduais, enfim, futsal, futebol de campo, futebol 7. Mas, que nem diz a minha mãe, o resultado do futebol amador muitas vezes é um joelho com uma cirurgia, um tornozelo inchado, mas foi o que o Kiko ganhou. É verdade. Meus amigos, eu tô conversando com o Kiko do Brasil de Bombacha, Medianeira para o mundo. Eu vou pedir licença para ti para falar um pouquinho aqui dos nossos patrocinadores. Indicar veículos, compra, venda, troca, consignação e financiamentos dos melhores veículos usados e seminovos da região, periciados e com garantia. Avenida Pedro Bastos 32, Foz do Iguaçu, 99760170, com meu amigo Paulinho. Esse é o cara, eu conheço essa empresa e assino para você. Bom, vou falar de mais um aqui que passou na minha tela, que é a Createria Brasil, Rua Fagundes Varela, 115A, Vila Portes. Lá você personaliza seu boné e a sua camiseta para o seu empreendimento com a melhor qualidade do mercado. 99816-9391, @Createria Brasil ao seu dispor. E o Consulter, Auto Posto Consulter, que é uma rede de postos, eu posso dizer, são 3 postos de gasolina, Kiko, onde não entra um pingo de combustível, seja diesel, álcool ou gasolina, sem passar pelo crivo, pelo teste de qualidade. Então não tem conversa, lá é qualidade, e o podcast pode ver, junto com o Grupo Mundial de Comunicação, todo mundo abastece lá, porque nós acompanhamos de perto. Kiko, Teixeirinha, Gildo de Freitas, Zé Mendes, esses caras têm algum fundamento na sua vida? Rapaz, como que não, né? Não tem como. Quem gosta da música gaúcha, eu tenho programas diários na Cultura FM Medianeira e eu toco muito. Esses são, na verdade, o esteio do Rio Grande do Sul, né? Tem história. Bom, e os músicos novos, né? Os músicos novos sempre relembram o canto, enfim, a gente toca muito essas marcas. Vou te pedir uma licença também, eu tô aqui no podcast do meu amigo Vanderlei Passacuia. Ei, galera, velho, que tem uma audiência que não é fácil. Graças a Deus. Nós estamos gravando aqui uma brincadeira, né? Um bate-papo, o pessoal que tá lá em casa, teus ouvintes e parceiros, mas também eu tô gravando o Brasil de Bombacha, que vai para a Rede TV Paraná, que honra, todos os domingos da manhã, das 9 às 10 horas. Então eu vou pedir licença para chamar uma atração que nós gravamos no estúdio em Medianeira. É contigo, Kiko? Então vamos lá, eu levo para cantar para vocês no Brasil de Bombacha o grupo Os Serranos. Muito bem, moçada, o nosso podcast hoje eu tô animado pra caramba. Não sei se é... Bom, como eu disse no começo, Kiko, tudo na vida da gente não é por acaso. Deus escreve a tua história, é só você que tem que ser inteligente para pegar o fio da meada. Certa feita eu estava batendo o sino de uma igreja e chegou lá um senhor de bigode sisudo e meio empinado assim, tipo rico. E eu bati o sino e pedi para entrar para a igreja e ele ouviu minha voz, correu atrás para descobrir quem eu era. E me levou pro rádio e até hoje eu não saí mais, né? Então isso é... Eu demorei para entender, porque orelhudo que, nossa, pego a laço no interior, vai pro rádio, nem pisar no tapete não sabia direito. Aí eu passei medo com o telefone, você com os microfones. Exatamente. Fiz umas cacas lá e tal, levei uns puxões de orelha dele, era guria ainda, mas aprendi pra caramba e foi uma bênção de Deus isso. Kiko, bom, eu sou apaixonado pela música gaúcha, o nativismo e o camperismo como tu. O CTG Charrua é meu segundo rancho. Eu fui levado para lá porque quando comecei no rádio, eu fiz uma pesquisa. Quantos % tinha de gaúcho na fronteira entre Paraguai, Argentina e Brasil. Me dei bem porque fui atrás no IBGE, fiz um levantamento minucioso, tinha mais de 90%, incluindo a tua cidade. E eu descobri que a tua cidade Medianeira ela foi uma central de distribuição de gaúchos. Vieram todos de lá, pararam na Medianeira e aí, compadre, tu quer ir pra onde? Eu quero ir pra Missal. E você? Eu vou pra Santa Helena. Eu vou ficar em Medianeira mesmo. E eu vou pro Paraguai. Eu quero ir, sei lá, vou pra Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, nossa, nem se fala. E foi aí que distribuíram os gaúchos. Então é uma maravilha trabalhar e difundir a cultura gaúcha por aqui. O que te levou aí pro CTG? É dança? É interesse pela música? Como é que chegou isso na tua veia e no teu coração? Então, Vanderlei, quando você convida a gurizada para ir no CTG agora, você fala, filho, você quer participar de lá no CTG? E nós lá na campanha, né? Fazendo
aripuca para pegar passarinho, pescando, né, de caniços, lambari na sanga. E nós chegamos um dia no almoço, rodeamos ao redor da mesa, e o meu pai era churrasqueiro do CTG Sentinela dos Pampas. Ele foi churrasqueiro por quase 20 anos. Olha lá. Que beleza. E sentamos na mesa, né? Ele falou, viu, gurizada? Ó o convite que nós tivemos para ir no CTG. Só para avisar vocês vão dançar no CTG. Falei, mas como é que é, pai? Sim, vocês têm que dançar porque tá faltando o peão lá, tem muita prenda, e eu falei que eu tenho 2 guris em casa e já tá tudo certo. Então vocês vão dançar. A partir da semana que vem, vocês vão encarar e vão dançar. Falei, tá bom, pai, já que tá mandando, né? Vamos obedecer. Nessa altura você sabia caminhar só. Sim, mas nada. E daí, assim, foi uma coisa que nem tu falou, já tava no sangue, né? A gente já gostava da cultura gaúcha. Sangue simples, pais, né? A gente era simples, mas tinha dedicação em tudo que fazia. Então fomos lá, se esforçamos. Hoje eu continuo dançando. Eu comecei com 12 anos no CTG Sentinela dos Pampas dançando. Sempre estive envolvido nas danças do CTG, estive uma época em Itaipulândia, fui instrutor de dança em Itaipulândia, ajudei o pessoal de Missal, aí voltei para Medianeira. Melhorou bem, hein? Isso. E continuamos dançando. Hoje no costado com a minha prenda, Adriana, que aqui está, a gente dança na Invernada Veterana. Então nós começamos no Mirim, onde eu tenho a minha filha. Mas que orgulho, hein? E agora nós já estamos na Veterana. E a Veterana, há pouco tempo atrás, fui em Realeza, nós dançamos, estamos na categoria B. O nosso sonho é subir para A, né? Ficamos em primeiro lugar nas danças lá. E, inclusive, estamos com um professor aqui de Foz do Iguaçu, que é o professor Alex Siqueira, que está dando aula para nós lá, sempre envolvido junto à Casa Gaúcha. Nós temos um trabalho paralelo, tanto eu quanto a minha esposa, a gente dá aulas de dança de salão. Aí estamos falando shot, vaneirão, rancheira, valsa. Então, a gente trabalha isso nos clubes, nas comunidades e sempre passando para o pessoal os costumes, como é que o gaúcho dança, como é que a prenda se comporta, como é que o peão deve tratar a prenda. Então são coisas que a gente carrega junto para expandir a cultura do povo gaúcho. Tem uma marca que diz, traga seu filho para o CTG que o Rio Grande Velho vai te agradecer. É verdade. Plantando isso, a gente está sempre colhendo e tendo orgulho. O meu filho, o nosso produtor, quando ele era criança, ele sentava junto com o como é que é o nome do rapaz lá? O Van Clay dos Monarcas. Ele era pequeno, ele ia lá e ficava do lado, cheirando a caatinga da bota do Van Clay. O Van Clay tirava a bota uma hora e fazia assim, e ele gostava, no piazão. Ficou no CTG um tempão, depois abandonou. Mas é assim, Kiko, essas coisas já estão preparadas, é só a gente que tem que correr atrás. E depois disso, o Kiko virou apresentador, mas eu quero voltar a falar do seu Ivan. Seu Ivan, para mim, é como meu pai, meu conselheiro, meu amigo. E ele, no auge, você não conheceu meu pai, eu acho, por descuido da natureza. O seu Ivan, quando ele estava na região de Pato Branco, no meio da multidão do Alotier, na época que ele estava no auge, ele via meu pai e identificava. Ô, meu amigo Chapéu Preto, lá do fundo, venha pra cá. Meu pai. Meu pai. Gauchão, chapéu preto, sempre de bombacha branca, chapéu preto e bota preta. E o seu Ivan chamava meu pai lá e dava uns alô com ele. Meu pai morava em Pato Branco, de 2 vizinhos, onde ele criou nós, vindo do sul. Foi para Pato Branco e lá ele ficou amigo do seu Ivan. O seu Ivan veio morar em Foz do Iguaçu. Um dia trouxe meu pai já estava com Alzheimer, levei no rancho do seu Ivan. Nem seu Ivan nem meu pai conheceu um ou outro e eu apresentei. E fiquei escondido. Quando meu pai se apresentou, não deu nada, eu entrei. Mas você aqui também, olha meu amigo lá de Pato Branco, chapéu preto e tal. Pois é, seu Ivan, esse é meu pai. Foi um chororô do caramba. Olha que então legal. Quero que você fale, que eu sei que você também tem muito amor por ele. A tua vida profissional, tu começou com ele. Conta tudo aí, Kiko. Na verdade, eu fiquei, falei antes, há 3 anos e meio trabalhando com o seu Ivan. Ele foi um pouco do meu pai e eu também fui um pouco do filho dele. O seu Ivan, todo mundo conhece que ele tinha problema, tem até hoje com diabetes, né? Isso. De vez em quando eu aplicava uma insulina para ele. Olha só. E a primeira vez que eu falei no microfone do seu Ivan, eu lembro, nós estávamos em Curitiba. Então foi marcado uma turnê com a Lotier, mas o meu trabalho era nos bastidores, né? E tínhamos uma ponte. E o seu Ivan marcou essa ponte, eu lembro, não sei onde é que é lá, faz tempo isso. Foi feito por escravos. E o seu Ivan marcou com um cara lá para contar uma história dessa ponte. Certo. E chegamos na hora de fazer a entrevista e o bate-papo, o homem faltou. Nossa. E o seu Ivan olhou para mim e falou: Kiko, velho, vem cá, tu trouxe teus galos de briga? Os galos de briga eram minhas pilchas. Sim. Falei, sim, mano, tá aí no carro, porque a gente sempre era envolvido em CTG. Ele falou, então tu vai lá e veste,
que nós vamos tirar um dedo de próstata, tu vai falar dessa ponte. Eu falei, puxa, vou falar o quê de uma ponte, homem? Que tu mas pouco tudo bem. conhece também. Mas eu não era de correr da raia, eu falei, vambora. Claro. Só que eu tinha uma segurança comigo. A gente gravava o programa e na hora da edição, nós acompanhávamos a edição. Então, se ficasse ruim, nós cortava fora. Vamos tirar essa lasca fora para deixar a coisa bonita. E, enfim, ele me pediu o que eu tinha achado da ponte. Eu vi que tinha uma arquitetura muito moderna, bem feita, e quando você fala de uma ponte feita de pedra, homem, não tem fim, né? Daí eu entrei por esse lado, arquitetura bonita, a serventia de uma ponte dessa, bem feita, mesmo naquele tempo, a engenharia era adequada, enfim, não me saí tão mal assim, deu para aproveitar o material. E depois daquele dia, o seu Ivan me colocou como auxiliar no programa. Se afeiçoou por porque eu ficava do lado do seu Ivan, certo, uma idade já, ele esquecia algumas atrações, esquecia alguns patrocinadores, e eu então recebia, junto com o seu Ivan, os convidados dele, e ficava do lado com o mate. Então eu servia, tava ali com os Valdir e Magrão, tava com o grupo Chiquito e Bordoneio, eu servindo a cuia. E quando o seu Ivan esquecia, falou, Kiko, velho, eu lembro da Araceba, de Santa Terezinha, que eu tinha vendido uma cota de patrocínio pro Ivonei Piccoli, na época tava o Celso. Ivonei, comercial pra ti. Isso, meu irmão, o Ivonei, meu irmão, ele sabe disso. Demais. E daí, o seu Ivan me chamou, falou, Kiko, velho, vem cá, traz essa cuia aqui, enquanto eu vou tomar esse mate velho cuiudo, tu vai falar da Araceba, porque eu não conheço, mas tu teve lá, o que a Araceba faz? Qual é os produtos da Araceba? Daí eu entrei fazendo merchan. Olha só. E daí comecei a cada vez estar mais presente, porque eu dava uma segurança pro seu Ivan, e isso ficou claro quando eu saí do programa. Ele falou, Kiko, tem uma coisa pra te falar. Tu não sabe a segurança que tu me dava. Eu carregava uma planchetinha junto, né? Então ele falou, eu tinha uma segurança, se eu esquecia algo, eu te chamava. Então a gente ficou um tempo fazendo esse trabalho, e a gente acabou que, por força do destino, eu fui pra Medianeira. Chegando em Medianeira, eu montei uma produtora, mas não pensando em fazer programa gaúcho. Produzir material, enfim, que a gente estava no meio na época. E daí veio o seu Aller, que é da televisão na época lá, chegou para mim e falou assim, que eu quero um programa gaúcho na TV aqui minha, em Medianeira. E eu falei para ele, seu Ivan, seu Aller, eu tenho os contatos dos grupos, eu sei fazer, eu sei comercializar, produzir, é só nós arrumar um apresentador. Ele olhou para mim e falou, mas como? Você vai apresentar? Olha, porque você já falava lá junto com o seu Ivan. E assim eu comecei. E isso foi, eu tô falando no ano de 2005, nós montamos o Brasil de Bombacha. Escolhemos alguns nomes, colocamos uma pesquisa e o Brasil de Bombacha foi o que se destacou com o nome. E nessa brincadeira estamos até hoje junto. Por isso tem toda essa raiz do seu Ivan. Eu aprendi muito com ele. Vou te dar uma outra testemunha. Nós estávamos no rodeio de vacaria. Eu sempre conto essa história. O seu Ivan foi falar da Foz Tintas, do compadre Valentim, que era um patrocinador master dele. Aí ele falou assim, agora eu vou falar do Foz Tintas, do compadre Valentim, que tá colorindo as 3 fronteiras. E tinha um pessoal na barraca ali que tava meio... Soltaram um foguete, ó, meu Deus. E aquele foguete velho, sabe quando tu solta 3 e o último é o mais forte? E o seu Ivan deu uma parada e eu ali acompanhando, falei, vai parar a gravação. Aí ele deu uma respirada e falou assim, e quando eu falo da Foz Tintas do compadre Valentim, até foguete o público tá soltando. Viu? Que bacana, então, saiu assim, bem pra caramba. São histórias assim que a gente vivenciou. Nessas alturas, o seu Ivan deu carta e saiu de mão. Então assim, isso tudo a gente pegou, aprendeu, porque o seu Ivan, ele sempre falou, Kiko, eu tenho a 4ª série. Mas daquilo que eu falo, não é que eu ouvi falar, eu vivenciei. Claro. E aquilo que eu vivenciei, eu falo com autoridade. É mais que uma faculdade. Então, faz parte da história. Eu me lembro muito bem que hoje eu acho que ele tá 100% sem visão. Isso. Mas quando ele tava quase, ele pegava o nome, como é que é o nome? É tal. Ele fazia o comercial melhor do que se estivesse enxergando. E tinha uma outra situação curiosa que ele me falou, Kiko, vou te contar um segredo, dizer. Nossa, era demais. Ele falou assim, ó, tu sabe que o cara que tem diabetes, das duas uma, Kiko, ou o cara é broxa, ou o cara é cego. No meu caso, eu tô enxergando bem. Ele falava. Ele sempre falava, era uma figuraça. Que Deus abençoe o senhor, que o senhor tenha ainda muita saúde. A gente ora e torce muito por esse mestre. Ele é um cabidal de cultura ambulante, né? Sei. Peço licença pra ti, Kiko, que eu vou fazer mais um comercialzinho aqui. Restaurante Center Foz Grill, Rua Minas Gerais, 759, no Maracanã, aqui em Foz do Iguaçu. Comida caseira, saborosa pra caramba, preparada com muito amor, produtos de qualidade para lhe atender. Entrega em domicílio, contato 984-31-2137, Center Foz Restaurante, seu Ivan, Dona Luciana Evane Cia.
Meus amigos, que comida boa que tem lá. E a MB Odontologia é minha dentista há mais de 20 anos. E ela cuida do meu sorriso e da minha alegria de ser, porque um homem sem dente é complicado, hein, Kiko? Complicado. MB Odontologia, doutora Milena Boff, Juliana Garbelotti, Daniela Scapini, Giovanni Moro. Estamos prontos para cuidar do seu sorriso e da sua saúde bucal sempre. Felipe Vancher, Estrada Velha de Guarapuava, é só você chegar, está em casa. Kiko, referência musical dos bons tempos agora, além de Monarcas, que eu sei que tu é apaixonado, Serranos, vamos tirar os dois que são nosso, né? Sei. Quem mais tu aprecia e tu se identifica, já que tu vem da história de Gildo de Freitas Teixeirinha como todos? Isso, eu já vou responder, mas antes eu peço licença que nós vamos levar mais uma atração pro meu programa. Estamos fazendo de 2 em 1 É aqui, isso ó. aí, gente. Ok? É Para isso cantar aí. para vocês no Brasil de Bombacha, vim de Maravilha, meu amigo Selmar, Opa! grupo Tcheca Careco, Conheço demais. cantando para vocês aí em Um casa, abraço do moçada. Passacuia. Meu amigo, quando você fala de grupo gaúcho, de atração no Rio Grande do Sul, eu conheço bastante, pois nós viajamos muito para lá, né? Eu estive em várias casas, grupo Manotaço, Muito a bom. gente dormia por lá. Paulo Fogaça. Paulo Descia. Fogaça agora tá lá, mas de antes ainda eu já ia lá tirar um dedo lá em Tapejara, no Rio Grande, meu amigo Bom Filho Gambim Isso, na seu coordenação. Bom Filho. Agora o filho já tá cuidando, né? Sim. Esses dias tava aqui no CTG Charrua. Eu admiro por demais o trabalho do Carlos Magrão, hoje separado, o Oswaldir também, um grande amigo meu. Né? Certo. Posso falar pra vocês que eu adoro Newton Ferreira. Ah, demais. Newton Ferreira é bom demais. mestre, né, cara? Quando ele não tá cantando, ele escreve. Sim, sim. É uma um fera. poeta. Eu sou um cara que toco muito Pedro Neves. Gosto das músicas dele. é um Amigo nosso. Isso, Pedro Um Neves. grande compositor, inclusive, Não também, tive né? a oportunidade de gravar o Pedro Neves, ele sabe disso. Uma vez eu fui a Passo Fundo, não deu certo. Aqui em Foz do Iguaçu nós temos Romário Gaúcho. Baita galo. É um baita galo, amigo do Kiko Velho, tem umas músicas lindas também. Tem. Se destacando agora que eu gosto e toco por demais, Os Chacreiros, né? Toca e canta por demais. Tem o grupo Carqueja. Carqueja Nossa, também esse tá é tocando por demais, enfim. Esse Então tem vários grupos se destacando. E a gente tem muita gente boa, Vanderlei, no Rio Grande que não chega. Muitas vezes as músicas aqui pra gente consumir. Então a gente tem vários parceiros, eu escuto. Sempre que eu posso, eu ajudo Desidério Souza. Esse é demais. Gaita de Esse botão. o cara canta e toca demais. Isso, e outra coisa, Vanderlei, eu não tô falando só de músico Missioneiro profissional, dos tô bons. falando de pessoas que têm caráter. Né? Isso. Porque tem caras assim, a gente não vai dar nome, que até são bons músicos, mas o caráter não ajuda muito. Verdade. Né? Então a gente Tem. considera os dois lados, Sim. a gente valoriza isso, porque são princípios que a gente, na verdade, está cultivando dentro do nosso trabalho junto aos CTGs. E eu lembrei uma situação aqui, eu quero falar com os pais que acompanham, muitas vezes não conhecem o CTG. Vanderlei, eu cheguei no CTG de Medianeiro, uma coisa que me marcou muito, tinha um professor e uma professora ensinando as crianças como deveriam se comportar. Olha que As beleza. meninas como que sentavam, que tinha que dobrar a perninha, se comportar, a elegância e o charme da mulher, Claro. né? E por outro lado, o professor ensinando os meninos, quando você vai convidar uma prenda, você convida ela lá do lado da mesa dos pais, e você vem dançar, você não larga ela na pista, você leva ela Leva de volta. E são respeitos, são É o coisas o que... CTG mais ensina. Isso. Né? São princípios que ficam para uma vida Claro, toda. Por isso sim. nós estamos criando os filhos lá dentro. E a gente sabe que tem 2 lugares que eu levo os filhos e fico tranquilo. Um é na igreja, onde a palavra de Deus é pregada, e a outra, claro, no centro de tradição, porque lá a gente pode deixar o filho dormindo debaixo da mesa e dançar um shot, uma vaneira, Isso mesmo. deixar o celular em cima da mesa, vai Sem voltar lá, problema. tem Tá alguém lá. cuidando do teu filho e cuidando do teu celular. Então, Positivo. isso é importante. Isso é maravilhoso demais, né? O CTG hoje continua sendo uma válvula de escape para a salvação da nossa família. Concorda? Com certeza. São Uma valores coisa que boa. a gente não pode negociar. Sim. O mundo oferece muitas coisas, né, Sim. Vanderlei? Ali fora pode tudo. É. Pelo menos as pessoas pensam isso, mas não agrada a Deus. Então eu posso todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm. Exatamente. Então você tem que se preocupar onde você leva os filhos também. Isso é muito... E falando em filho, vamos levar um gaiteiro no meu programa agora? Opa, Um Galdério que foi campeão nacional, peço licença. claro, fique à Vamos vontade, assim, o programa é trocando figurinha, né? Vamos lá. Isso. Vai cantar pra vocês Guilherme Darolti. Esse galo toca uma gaita de botão por demais. 8 baixo. Lustra Fivela. Atendendo o pedido do meu amigo Marcos, na verdade, quando ele pede, né, ele já tá mandando. É. Porque o tempo ficou Ele apertado. não pede, ele manda. Isso, eu lustra minha fivela, moçada, e voltou. É daqui. A pouquinho não mais, tchê. Mas marcou, velho.
E aí, gurizada, de volta com o nosso podcast Pode Ver. Tá aqui já nos estúdios Luiz Black, guri dos bão, que veio pra cá pra mostrar seus dotes. E o Guilherme da Gaita Ponto. Mas antes de vocês se apresentar, piazada, vou passar pro Kiko. Kiko, é contigo, meu irmão? A gaúcha é assim, né? Chega no galpão, puxa o cepo, vai tomando conta do ambiente, né? Eu peço licença pra gente ir terminando aqui o Brasil de Bombacha, levando informação e outras atrações que a gente tem gravado por onde a gente está passando pelo Brasil afora. Marca pra vocês dessa feita cantiga com o grupo Os Mateadores. Sem perder tempo, levando cantiga, Vanderlei, uma de atrás da outra que nem punhalada de louco, né? Que tal? Nós vamos com mais marca dessa feita. Canta e toca um galera que... Pessoal que é bom barbaridade. Nossos amigos Paquito e Joia. Kiko, aproveitando a grande oportunidade, falar um pouquinho mais do Brasil de Bombacha. Essa marca é forte porque vem uma marca musical e um nome. Fala pra nós o histórico de tudo isso. Tu sabe, Vanderlei, quando você vai criar um produto, eu falo que é que nem quando nasce um filho, né? Você tem que escolher o nome. Primeiro passo para dar início ao projeto, ao trabalho, é escolher o nome. Foi o primeiro desafio. Nós criamos alguns nomes que o pessoal nos sugeriram, escrevemos e fizemos uma pesquisa. E na época estava estourando a música Brasil de Bombacha, né, do nosso amigo Gildinho, dos Monarcas, e foi o nome que saiu em primeiro lugar nas pesquisas. Mas daí, para mim usar o Brasil de Bombacha, eu tinha que ter uma autorização. E daí entrei em contato com o seu Gildinho, né, hoje já partiu, não está mais no nosso meio, se eu poderia usar o nome da música como o nome do programa Brasil de Bombacha. E até nesse primeiro Dedo de Prosa nós marcamos o primeiro programa. E daí marcamos em Medianeira. Eu lembro que nós alugamos uma casa de madeira. Até a casa era alugada da Lorena Granville, aqui de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu. Isso, ela é minha prima. E daí nós marcamos. Querência Granville. Isso, marcamos esse Dedo de Prosa para gravar um programa e o Gildo falou, não, você pode usar, só eu vou te pedir um favor. Ele falou, eu não quero que tu coloque a nossa música sem evidenciar os compositores. Então, na abertura do nosso programa está lá os compositores e os Monarcas cantando. Então eles vieram e eu lembro que o Kiko Velho começou a tremer, né, na base para entrevistar. Eu ainda piazão, né? Não estamos tão velho ainda assim, né? Mas... Nós ainda aguentamos tirar. Hoje nós estamos mais fortes. Isso, mas para mim era uma honra, né? Eu era fã e continuo fã dos Monarcas até hoje. Fui lá entrevistar o pessoal, gravamos o programa e saímos presenteados com autorização, inclusive, para patentear o nome Brasil de Bombacha. E nessas andanças são 20 anos de estrada. Nada é por acaso, né, Kiko? Como é que tu me escolhe logo essa marca? Seu Gildo é um cidadão que foi embora, mas deixou seus legados aqui para sempre. Ele dormia no meu sofá, ele era meu amigo de conversar umas 3, 4 vezes por semana e deixou saudade e deixa sua marca para sempre, né, Kiko? Tranquilo, parabéns, isso aí não dá certo, né, Kiko? Abençoado por um grande anjo. Verdade. Então, Deus nos presenteia, né? Verdade. Vamos com mais marca no nosso programa, vamos intercalando. Essa gurizada veio para cantar e tocar e daqui a pouquinho chega até vocês. A dessa feita é mais cantiga com Nilton Ferreira, ele que é cantor e compositor. Kiko, mais uma pergunta que gostaria de fazer. Como é que é a produção do seu programa? Já que estão há tantos anos na estrada e fazendo sucesso, você começou certo, tudo certinho, tudo patenteado, bonitinho. Como é que é a produção? Porque atrás das cortinas sempre tem que ter uma história diferenciada, né, Kiko? Conte tudo, mas não me esconda nada. Veja pra mim, no começo, quando nós começamos a gravar, alguns grupos gauchescos não queriam gravar ao vivo. Tinham medo, geralmente eles traziam o CD pra tocar e nós fazíamos o famoso playback. Puxa, coisa que a gente, por um pequeno período de tempo, a gente fez isso. Mas o nosso programa ele é feito de forma simples, um acústico, violão e gaita feito ao vivo e a cores, e nós temos um particular, né? Nós não colocamos para os nossos telespectadores, os nossos parceiros, para acompanhar lá em casa, clipes e músicas feitos pelos grupos. Nós gravamos o nosso produto. Certo. Como é que nós fizemos? Vamos, Maravilha, Santa Catarina, gravar o Tchê Cacareco. Nós chegamos lá, falamos com o pessoal para reunir as atrações e os artistas da região. E geralmente a gente trabalha com 6 músicas gravadas. Dentro do nosso programa nós levamos até os ouvintes e parceiros 8 atrações.
São 4 blocos. Desses 4 blocos, nós colocamos para cada grupo gravado. Então, tô gravando com o Tchê Cacareco. Primeira música do bloco é do Tchê Cacareco, uma é de atração. Segundo bloco, Tchê Cacareco, uma de atração. Então, quem é o nosso entrevistado participa em todos os blocos e a gente daí grava atrações e carrega isso para dentro, né, do nosso rancho, que são arquivos que a gente vai estar divulgando. Os grupos é um trabalho de ajuda. Muitas vezes o pessoal, aqui, mas tu paga, tu recebe, como é que funciona o dia a dia? Não existe isso. Nós não cobramos e também nós não pagamos os músicos para participar do Brasil do Bombacha. Existe uma parceria onde as atrações faz o programa e o programa ajuda a divulgar o trabalho. Então são músicas inéditas gravadas por nós, né, com exclusividade, e daí chega até o pessoal lá de casa. Te digo mais, Kiko. O que seria do poeta se não tivesse o cantor? Uhum. Mas espera aí. Mas e daí? Se não tivesse o apresentador, mas eu sei que teu segmento, tua naipe é igual à minha. A gente só toca aquilo que a gente gosta. Se você não gosta, você não toca. Graças a Deus nós temos muita criação linda, maravilhosa de poetas que vem desde os tempos dos poetas dos versos, tipo Jaime Caetano Brau e Cia, né? Os grandes compositores hoje fazem a música, o cantor interpreta e nós apresentamos. E por isso que a música não morre nunca. Não é verdade? É verdade. É por aí que... E entre essas andanças, vou te falar, nós estivemos em Rosário do Sul. Olha Pensa num lugar longe. Quando tu imagina um lugar longe, é mais longe um pouquinho aí. É divisa com o Uruguai. A gente esteve lá gravando várias atrações e de lá eu quero levar um músico agora para cantar. O pessoal que está acompanhando aí o Brasil de Bombacha, eu levo José Maia para fechar a parte musical do nosso programa. Meus amigos, podcast Pode Ver hoje com essa visita ilustre, maravilhosa, meu querido Kiko com sua família e os músicos e toda essa parafernália, o Marcos na produção de Giancarlo Bottega e eu no nome do Grupo Mundial de Comunicação, quero apresentar para vocês também o portal patrias.com.br, que é o nosso site especial onde você sabe tudo sobre coisas da fronteira, aqui Foz do Iguaçu, Ciudad del Este, até a Argentina. Nós temos o nosso portal patrias.com.br. Kiko, para finalizar, a curiosidade que me tem, como é que... Você estava na TV Record antigamente? Conta para nós onde é que você está, como é que faz para ouvir, para seguir você e coisa e tal. Na verdade, Vanderlei, já passei por várias televisões pelo mundo afora aí, né? Já estive na Parabólica, já estive na RIC TV Record, em vários lugares. Agora a gente tá na Rede TV Paraná. Domingo de manhã das 9 às 10, terça-feira reprisa das 8 horas da manhã até as 9 horas. Também as redes sociais, Brasil de Bombacha TV, no Face, no Instagram, no YouTube, só procura lá, né, Brasil de Bombacha TV que vai encontrar. E eu quero aqui evidenciar um trabalho, né, do Marcos e da minha esposa Adriana nos rodeios. Quando eu falo rodeio, geralmente rodeio artístico, né? E também tiro de laço, gineteada, onde o pessoal vai, muitas vezes eu não posso ir, eles vão lá registrar. Pouco tempo atrás, minha esposa esteve em Cristalina, Goiás, né, no rodeio nacional, né, gravando atrações, filmando o pessoal, daí ela traz novidade, tipo chula, dança de salão, dança folclórica, gaita de botão, gaita pianada, poesia, trova e muito mais. Tudo Imagina isso, quanto material tu tem, hein? Material que a gente vai estar disponibilizando sempre para o pessoal que acompanha as redes sociais. Que beleza, Kiko. Vem cá, a música, ela atrai a gente, as coisas. Qual tu gosta mais? Música ou poesia? Ou tudo? Na verdade... Qual é o poeta que te simpatiza? Tem um grande cidadão que, aliás, eu estava também, nós nos encontramos no rodeio da Vacaria, não me lembro que número que era, no tempo ainda que tinha os irmãos lá que já faleceram e tal, nos acampamentos. O Mair Trindade, conheces? Não, é um grande. Pessoalmente não conheço. Esse cara é um dos maiores. Mas assim, o poeta que tu conhece, que tu acha que faz parte do histórico daquilo que a gente gosta de apresentar, assim como os músicos. Poetas mesmo que eu gravei mais da nossa região, né? Quando você fala de Odilon Ramos, quando você fala do meu amigo Paulo Pauleira, eu falo, tem um grande amigo em Medianeira que faz umas poesias. Eu gosto da poesia também, mas eu convivo mais com a música. Com a música, até com por causa composição porque musical. Isso, porque a gente tá no contato com a rádio
Eu gosto de levar geralmente uma poesia no Dia dos Pais, no Dia das Mães, Certo. no Dia do Gaúcho, Semana Farroupilha, a gente abre sempre o espaço, Muito bem. né, para o pessoal que tem aquela poesia linda por demais que conta uma história. Senão a gente trabalha mais com relação à música. Vou pedir licença agora para encerrar o Brasil de Bombacha, bem. a gente continue aqui, Isso a gente mesmo. continua aqui então no costado e a gurizada vai cantar e tocar para vocês. Moçada, agradecendo o meu amigo Vanderlei de Almeida. Uma honra, um prazer. Deus receber abençoe. você aqui. Obrigado aos músicos que vieram aqui tocar e eu tô indo embora. Vamos embora falando assim, ó, se o nosso Deus Todo-Poderoso, aquele lá de riba, se ele permitir, é claro, eu volto na semana que vem com mais um Brasil de Bombacha. Buena gauchada, um abraço bem chinchado e até por lá. E que Deus abençoe. Eu te digo, meu parceiro, com tamanha inspiração, que eu tô com o meu gaiteiro, brasileiro é campeão. Cantando para os amigos, mostrando a dedicação. Pra todos aqui que assistem, eu te digo, os que persistem, vão com a gente pro rincão. Muito bem! Aí está Luiz Black e o Guilherme Darol. Sejam bem-vindos aqui no podcast Pode Ver, uma alegria receber vocês e fiquem sabendo que o podcast é direcionado a descobrir grandes talentos, dar valor àqueles que se dedicam à verdadeira música e à raiz, como vocês, dois guri que já estão no caminho certo. Se apresente aí, gurizada, fiquem à vontade. Quer começar? Fica à vontade. Puxa mais lá esse microfone. Mas é um prazer estar aqui, representando o CTG, no último, não nesse, no outro passado, final de semana, estive em Cristalina, Goiás, representando Medianeira e consegui o primeiro lugar com a música Estranho Sentimento, de João Vicente. Daqui a pouco vamos tocar aí, apresentar ela. Isso. E agora eu passo a palavra ao Luiz. CTG Sentinela dos Pampas. Boa presente tarde, pra cá. gurizada. Eu me chamo Luiz Black. Tava junto com o pessoal de Medianeira, com os outros CTGs do Paraná, competindo em Cristalina. Fui lá como trovador, como músico, poeta. Não trouxe troféu, mas a gente traz bastante aprendizagem. Independente Claro. do canto que a gente vai, todo rodeio, sempre que tem, a gente tá junto, cantando, fazendo festa. E hoje aqui com vocês. Bacana, inclusive o CTG nosso, Charrua, estava lá também, muito bem representado por mais um gaiteiro estilo tu, assim, que é o nosso querido Lourenço, aquele de Foz do Iguaçu, tava lá o bicho velho. conheço. Uri, vai dar bom. Piazada, o que levou vocês à música? Como tantas coisas outras vocês podiam fazer? E vejo vocês são felizes fazendo isso. Incentivo do pai, da mãe? Mas, a minha história na música, ela vem há muito tempo. Há muito, muito tempo. Eu, quando era pequeno, né, como todo bom guri que começa a cantar, a gente ficava fazendo costado, ficava cantando por volta, às vezes por volta de baile, escutando músico. E a minha família, graças a Deus, tem um grande dom de sempre trazer músico pra perto. Meu padrasto é músico, meu avô foi músico, então eu sempre tive no meio da gurizada. Até que com os meus 10 anos eu comecei a querer pegar um pouquinho do violão, tudo que eu aprendi tecnicamente sozinho, vendo os outros tocar, querendo fazer, tendo vontade. E hoje em dia eu tô aqui, formado já, conseguindo tocar, acompanhando o pessoal nos rodeios, acompanhando a grande gurizada que tá com a gente. Quantos anos de estrada? E eu já tô com uns 9, 10 anos que tô no violão e na música. Bacana. Guilherme, conta aí, homem de Deus. Mas, então, comecei a gaita com 7 anos, 7 se eu não me engano, com incentivo da avó. A avó do Rio Grande do Sul sempre queria ter um gaiteiro na família, né? E como ela é de lá, falou, podia ter um neto, né, gaiteiro? E assim que saiu eu, gaiteiro. Comecei na escola de gaita Irmãos Mazola, em Medianeira. E assim seguimos. Fomos longe, até conseguir a premiação e estamos sempre tocando músicas para competição. Toco poucas músicas cantadas, mas sempre acompanhando quem sabe tocar mais. Esse aqui é fresquinho, né? 2025. Agora de pouco. Como é que é esse sentimento de ser premiado, Cara, lutar entre tantos e sair vencedor?
Cara, não Como é foi fácil. isso pra você? Não é fácil Emoção, né? chegar num lugar desse. Não tem como explicar aqui a emoção que passa na hora lá. Na hora de tocar gaita, dá aqueles nervosinhos, né? Mas vamos ver como é que diz o outro, né? Vamos ver como que vai sair. E saiu aí o bicho velho. Na hora eu não acreditei que tinha ganhado troféu de primeiro lugar do Brasil. Você consegue, Guilherme, unir o útil ao agradável, tipo estudar, trabalhar e tocar gaita e cantar? Você canta também? Eu canto pouco, eu acompanho uns amigos meus. Mais instrumental mesmo. Sim, sim. Você concilia tudo bonitinho? Consigo, sim. Tem que ir, né? Não podemos parar, que nem diz o não outro. dá pra fechar nenhuma Sim. porta, né? Tem que Sim. aproveitar a oportunidade. O que vocês vão mostrar pra nós aqui? O pai e a mãe de vocês também, teus pais incentivam como os do Luiz? Sim, sim. Junto com a avó e com o vô, que sempre queriam um gaiteiro na família, o pai e a mãe sempre nunca falaram pra afrouxar. Sempre ali, seguir, vai. Teve muitas vezes que eu pensei em parar, mas o pai e a mãe sempre esteve ali do lado pra falar, não, agora você começou, você vai terminar isso daí. Aí é bonito. Mostra alguma coisa aí, Luiz, pra nós. Não sei O que sai aí? Sai a Querência Amada do Teixeirinha? Sai. Pode Fechou ser. então? Podcast Pode Ver, com o pessoal da Medianeira, CTG, Sentinela dos Pampas, coisas de Kiko velho do Brasil do Bombacha, né, gente? 3, 4. Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul e grita junto comigo: viva o Rio Grande do Sul! Eu sou da mesma querência, que Deus saúde me mande, que eu possa ver muitos anos o céu azul do Rio Grande. Querência amada, disposto a tudo pelo Brasil. Querência amada, planície e serra, os braços que me puxam da linda mulher gaúcha. Querência da minha terra. Finalizou? Fechou. Muito bem. Aí, ó. E que voz, hein, Kiko? Aí sim pra dar Você inveja, cria né? tua também? Essa gurizada estão lá pelo CTG, tu sabe que nós já somos dos veteranos, tem os ensaios durante a semana. Vocês estão na juvenil, né? Eu tô na adulta. Na adulta e Eu aqui juvenil. juvenil. É. Então eles têm horários diferenciados de ensaio. Nós se Certo. encontramos na passagem lá, né? Os professores ficam aí cobrando. Guilherme, explica para quem tá lá em casa que são modalidades diferentes da gaita. Tem mais de 8 baixos, menos de 8 baixos. Como é que Isso. tu participou? Qual a tua modalidade lá? Isso. A modalidade que eu classifiquei e representei Medianeira e ganhei o primeiro lugar é na gaita mais de 8 baixos, que é essa daqui. Uma gaita que tem 60 baixos, 7 registros e 3 ilheiras. A diferença entre gaita botão mais de 8 baixos e 8 baixos é que a baixaria da mais de 8 baixos faz o mesmo som abrindo e fechando, já a 8 baixo é o som diferente, abre um som, fechando é outro. E essa gaita não tem partitura, é bem, como que pode se dizer, é bem complexa. O cara tem que ser esperto para se dar Vamos bem, pedir pra né? ele tocar um pedaço. Faz- Música que faz ele uma capela. ganhou o troféu lá no Isso. Brasileira. Isso. Essa música é de João Vicente, Estranho Sentimento.
Ô, bom dia, o homem é bom. Eu quero ressaltar aqui, Vanderlei, essa gurizada aqui, embora talvez eles nem saibam, isso aqui tem um toque especial do nosso amigo Chiquinho Duarte. Por que que eu falo? O Chico, quando ele veio de Santa Rosa para Medianeira quase não tinha em a nossa região gaiteiro de gaita de botão. E o Chico veio de lá para cá e passou a ensinar essa gurizada. Quando ele fala da escola dos irmãos Mazola, que é do Felipe Certo. e do Alessandro, eram alunos do Chico. Olha só. Chiquinho que hoje está em Missal. Então, não sei se você já teve aula com o Chico. Não tive aula, mas já ouvi falar, Isso. já vi algumas fotos dele. Sim, e é um Gaudério que trouxe essa essência e, claro, ele fala para nós, ele fez um podcast comigo também, ele falou, Kiko, você tem uma coisa que o professor fica feliz é quando o aluno supera o professor. E ele falou, hoje, Que beleza. eu tô ainda ensinando base, a gurizada, ele tem esse trabalho de base, ele arruma gaitas também, mas ele falou, olha os meus alunos. Ele falou, se não é meus alunos, são alunos dos meus alunos que estão conquistando o Brasil afora com a gaita de botão, fruto do trabalho do Chico, grande Chiquinho da gaita que está lá em Missal. Chico, meus parabéns por tudo isso, não te conheço, mas já te admiro por isso. Eu acho que é através desse grande idealismo da música e a cultura gaúcha que a gente não deixa morrer nunca, Kiko, né? Sempre tem que valorizar o mestre antigo, né? Nós temos muitos caras, muitos compositores bons aí na surdina e que fizeram um bom trabalho no passado e continuam, e às vezes a gente esquece de citar, não é verdade? Isso, e falando do Chico, ele agora um cristão, ele me contou a história, eu lembrei aqui agora que a mãe dele orava por ele, imagina, gaiteiro, né? Pelo mundo afora, perdido, e a mãe dele orando, né? E ele tinha um problema sério com bebida. Quem tá no mundo nesse mês, se não tiver controle, a coisa fica feia, né? Verdade. E a mãe dele falava assim, ó, eu não vou morrer antes de ver meu filho servindo a Jesus. Ele me contava essa história. E daí a mãe dele internada lá em Santa Rosa, ele estava aqui em Missal. E pelo andar da vida e muitas vezes quebrando a cara, ele acabou entregando a vida dele para Jesus, foi convertido e a mãe dele estava lá internada, pronta para partir. E Deus para chamar ela, ele saiu daqui, foi no hospital e ele falou, mãe, eu vim aqui te visitar, vou falar se a mãe quer descansar, pode descansar, pois o teu filho hoje serve a Jesus. E a velha pegou, olha só, eu fico emocionado, tinha a Bíblia dela do lado da cama, do leito do hospital, falou, filho, tá aqui, a espada que foi da tua mãe. A partir de hoje eu passo para você fazer a obra para salvar almas. E tu faz o seguinte, vai aqui do lado, que tem um homem aqui do lado que tá precisando de oração, porque ele não tá bem de saúde, porque eu não tenho mais força. E ele entrou nesse quarto, ele me contou testemunho. Quando ele colocou os pés dentro do quarto desse homem, que estava desenganado do médico, e disse que o homem olhava para ele e olhava pro relógio, tinha um relógio lá no hospital, olhava para ele e olhava pro relógio. Daí ele falou, o que o senhor está olhando para mim? Eu vim fazer uma oração e fica olhando pro relógio. Ontem à noite eu fiz uma oração e Deus falou para mim que às 9 horas da manhã ia entrar um homem dentro do meu quarto, ia fazer uma oração e eu ia ser curado. E eu tô olhando porque é 9 horas e você entrou agora. Meu Deus. E ele fez uma oração e esse homem foi curado. Então são testemunhos da vida, né, que a gente pode falar, porque é lindo demais quando vê Deus trabalhando, né, na vida das pessoas. E o Chico tem uma mensagem bonita hoje, pastor, além de tocar gaita, lá no município de Missal. Que benção. Pá, Chico, olha o que tu faz, Chico. Deus te abençoe, cara, né? Deus é Deus, né? Deus é Deus. Forte demais. É verdade. O que vão fazer com esses guris? Vamos pedir pra esse galera aqui fazer uma, que tu gosta de cantar, se quiser fazer uns versos pro pessoal, fazer um verso, né, que deixa tá lá em registrado casa. aqui no podcast. Lembrando que esse Galdério tá no CTG Sentinela dos Pampas, mas mora em Foz do Iguaçu, né? Tu é de Foz. Sou daqui de Foz. Como é que tu não tá no CTG Charrua? Foi sempre Eu tá lá? participei por quase 10 anos do Charrua. Participei há bastante tempo aqui. Baita no CTG. O Estância, no tempo que eu tava aqui em Foz, participando, que por Foz ele não tinha invernada, não tinha os individuais. Então eu passei um bom tempo no Charrua, inclusive minha falecida avó, que Deus tenha, foi ela que colocou a gente pra dentro do CTG. E ali eu peguei gosto pelas coisas, né? Eu fiquei bastante tempo aqui na 12ª, participei um tempo da 7ª região com os meus queridos amigos de Pato Branco, um abraço pessoal de Carretiano. E hoje voltei pra 12ª pra participar com o pessoal de Medianeira. E fico muito feliz de estar aqui com a gurizada. Vem cá, e essa voz aí, homem? Quando você descobriu que esse teu segmento era assim? Bom, Poucos Foi- têm o dom dessa voz.
foi algo um pouco difícil de descobrir, né? Até hoje não entendo muito bem minha voz, mas eu participei por bastante tempo de uma escola de belas artes aqui em Foz, onde eu trabalhei. Eu, como dançarino, também sou posteiro das danças, então para chamar a dança, buscar a dança, precisa ter um berro um pouco maior. Né? E depois de um tempo que eu conheci a música em 2018 para participar de um programa de TV. Ali eu comecei a cantar, comecei a tentar entender um pouco mais minha voz até trazer pro que tá hoje. Ali você viu o que Deus te deu, né? Ali Uma vi. coisa inédita, isso. São poucos que tem. Os irmãos Bonifácio, o João de Souza e Bonifácio, o Bonifácio, ele tem a voz, não é igual, mas é o mesmo direcionamento. É coisa incrível isso. Isso é uma coisa que Deus dá, não para qualquer um, né? É como os dons, né? Os dons da interpretação da palavra de Deus. Bom, mostra aí mais alguma coisa então, Luiz. Aqui ao vivo, gente, aqui não tem problema. O versinho é melhor. Vai lá então. Hoje eu digo para os amigos com tamanha devoção. Eu digo com alegria e canto com inspiração. Para todos que nos ouvem dizendo de coração, com todos os meus amigos eu deixo um abraço querido, vindo aqui com gratidão. Vindo aqui com gratidão, no meu verso eu não falho. Com violeiro e gaiteiro, qualquer baile eu atrapalho. Cantando pra gurizada nos bailes lá do saralho. Eu digo com companheiro, com amor verdadeiro, cantador eu não ganho. Nossa, meu verso hoje. Muito bem. Não complicado. Que Deus abençoe tua voz, viu? Sim, seja. Bom, muito obrigado. Uma honra receber vocês dois aqui. Eu fico animado porque quem produz e apresenta programas gaúchos sabe que não tá sozinho nunca, né, Kiko? Verdade. Sem um agorizado dessa, a gente pode envelhecer, morrer no palco, né, Kiko? Se Claro, Deus vamos quiser. deixar pra eles, né? Nosso tempo já meio que passou, né? Vocês têm que... Porque eu sempre falo que a Jovem Guarda tá indo embora e não tá tendo reposição, né? E a música gaúcha tem reposição, graças a Deus. A gente pode ficar tranquilo. Vou voltar um pouco aqui com o Kiko, vocês fiquem à vontade aí. Kiko, tenho muito orgulho de ser seu amigo. Já vivemos já nos encontramos nas invernadas da vida várias vezes, mas nunca falamos de um tema tão importante, que é a fé. O que o Kiko faria se Jesus... Opa, no Evangelho está escrito, onde 12 ou mais estiverem em meu nome, ali eu estarei. Ele está aqui. Se Jesus estivesse aqui ao seu dispor, como sempre ele está, o que tu gostaria de pedir a ele? Ou perguntar? Olha, eu acho que por misericórdia, a primeira coisa eu ia pedir a minha salvação, né? Não é por nosso mérito, mas é por graça, né? A palavra diz, Vanderlei, que nós viemos a essa terra com um objetivo, para amar e adorar a Deus. Quando Deus nos deu o dom da vida, junto de cada um que veio a essa terra tem um chamado, um ministério. Nós precisamos expandir o evangelho na terra e salvar almas. E veja como que a vida é. Tem pessoas que tu conhece e 99% dessas pessoas eu não conheço. E talvez uma boa parte dessas pessoas é responsabilidade tua falar da salvação, da palavra de Deus. E nós não estamos falando aqui de religiosidade. Jamais. Jamais. Nós estamos falando da palavra de Deus. Das pessoas que o Kiko conhece e tem acesso, muitas delas eu tenho compromisso. Que recado que eu deixo para cada um que está lá em casa? Se aproxime de Deus. Conheça mais da palavra. Tem o Marcos que está aqui do lado também, um grande cristão. E a gente, muitas vezes, viajando, a gente vai falando de Jesus, porque o tempo passa correndo. E um dia, Vanderlei, nós vamos chegar na presença de Deus e ele vai falar assim, quantas almas você ganhou para mim lá na terra?
E daí, meu amigo, você não pode chegar com as mãos vazias. Eu vivi por muito tempo longe de Deus, na ignorância do evangelho. E quando a gente não tem Deus e não tem princípios, o plantio da nossa semente não tem qualidade. Exatamente. E quando a semente não tem qualidade, a consequência é frutos sem qualidade. E muitas vezes problemas, né? Isso. Mas no dia 16 de maio de 2011 eu recebi um chamado. Recebi o batismo do Espírito Santo, já estava na igreja desde 2008. E o Senhor falou comigo, falou, olha, o tempo está chegando e a colheita é farta. E você precisa, em meu nome, levar cura, libertação e salvação. Em meu nome, tu cura, liberta e ressuscita mortos. E a partir dessa data eu comecei a ser um instrumento de Deus. Com as minhas limitações, com as minhas falhas, eu procuro agradar a Deus da melhor maneira. E eu posso te falar, Vanderlei, que nessas andanças já vi muitas obras que Deus fez. Muitas pessoas alcançadas, pessoas caídas que foram levantadas, pessoas curadas tanto fisicamente quanto espiritualmente, emocionalmente. Jesus não ficou velho. Ele continua fazendo milagres. E a Bíblia diz assim que em nome dele, olha como é que é interessante, em nome de Jesus, nós podemos fazer maravilhas e milagres maiores do que Jesus fez enquanto ele andou na terra. Então nós não estamos sozinhos. Exatamente. Em nome de Jesus nós podemos muitas coisas. Então o que eu deixo delegado aqui nesse bate-papo de hoje? Deus deu um destino para cada um. Virtudes e dificuldades nós temos e limitações, mas tudo aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, essa caminhada é para honrar o nome dele e para salvar almas. Esse é o nosso chamado. Verdade. Tem um cidadão que eu tenho estima, que eu tenho ele como meu pai, que é o Roberto Souza, e a Silvânia, a esposa dele, nossos diretores do Grupo Mundial de Comunicação. Esse cara, ele ensina isso todo dia. Amém. Todo dia. E ele é seu fã. Amém. Ele Eu é conversei com o Segaldério, nós tivemos um evento lá em Medianeira, se encontramos Pode mandar um lá. abraço pra ele, que ele vai ver ali. Veja, quase 20 anos sem ver o Roberto. Nírcio Nerso. Nírcio Nerso lá. Perdeu o Nerso, perdeu o rumo da vida, mas Isso, mas se assim, recuperou com a força de Deus e tá aí, Amém. firme e forte. um grande pregador também, ele dá testemunho. A palavra diz que quando nós demos testemunho, Deus é glorificado na nossa vida. Então, parabéns pelo Roberto, pela caminhada dele, pela esposa, e que ele possa continuar assim, né? Ele andando continua. firme na presença de Deus. Ele continua. E eu sempre digo que tu não estava aqui comigo, eu não estaria aqui, isso aqui não existia se não fosse pelas bênçãos dele, né? Então, em nome de Jesus, Roberto, tu é o cara, tu é a nossa bênção. Eu gostaria de te dar um testemunho aqui, uma situação que passou com a minha vida, e eu falo isso para aquecer o teu coração e aumentar a sua fé. Eu estava numa das noites lá de casa de joelho orando, Vanderlei. E o Espírito Santo começou a falar comigo, ele me deu o dom de revelação, o dom de línguas e tal. E o Espírito Santo chegou e falou para mim, eu quero que você abra a palavra em 1 Pedro e leia. Mas isso era de madrugada e a Bíblia estava sobre a cama e eu de joelho e a luz desligada. No quarto de madrugada falando com Deus. E eu levantei para ligar a luz. E o Espírito Santo falou assim para mim, não precisa ligar a luz, eu sou tua luz. Eu falei para você abrir a palavra e ler em 1 Pedro. E eu abri a Bíblia de madrugada com a luz desligada e eu enxergava que nem de dia. E eu fui lendo uma passagem que dizia assim, a sua fé ela será provada, como o ouro é apurado e provado pelo fogo. Mas mais precioso do que a tua fé, do que o ouro é a tua fé, porque a tua fé é o motivo da tua salvação. Então assim, eu nunca esqueço, Deus é maravilhoso. Então quando você aceita o chamado, quando você toma uma postura, você passa a ser um instrumento de Deus. E um instrumento de Deus é protegido e ele é forte porque Deus vai na frente guardando a nossa caminhada. Que Deus abençoe nossas vidas, gente, e abençoe o nosso projeto, a nossa cultura, a nossa família e os nossos queridos jovens que estão aí. Kiko, Amém. agradecido e honrado com tua presença. Querido, grande, Deus abençoe, que prazer imenso receber vocês aqui. Adriana, querida, Deus abençoe. Marcos, Deus abençoe. Obrigado, filho, pela proteção e pela ajuda e produção. Terminamos por aqui nosso podcast Pode Ver, de uma maneira muito especial, muito emocionante. Agradeço a todos de uma maneira muito especial também
e em breve voltaremos com mais atrações. Até lá!